Lyme Regis, Inglaterra, 1799. Esta não é a Inglaterra ensolarada dos romances de Jane Austen. Esta é uma Inglaterra gótica. Uma vila de pescadores espremida entre o mar violento e falésias instáveis e sombrias. Um lugar de tempestades, onde o inverno significa deslizamentos de terra que expõem os ossos do planeta. É aqui, neste cenário de perigo constante, que nasce Mary Anning. E ela nasce em uma tragédia. Filha de um marceneiro pobre e de uma mãe devota, ela é uma criança marcada. A lenda local diz que, ainda bebê, ela foi atingida por um raio que matou a mulher que a segurava. Mary sobreviveu. O folclore diria que ela foi eletrizada, infundida com uma energia sobrenatural. A verdade é que ela foi forjada no perigo desde o primeiro suspiro. Sua família vive na miséria absoluta. Eles são dissenters, religiosos mal vistos pela igreja anglicana dominante, o que significa que são marginalizados social e economicamente. Seu pai, Richard, não ganha o suficiente como marceneiro. Para alimentar seus filhos, ele tem um segundo emprego, um que beira a loucura. Ele escala as falésias traiçoeiras de Lyme Regis após as tempestades. Ele escava. Ele procura por curiosidades, vértebras de pedra, conchas estranhas, os ossos do que os locais chamavam de diabos ou serpentes de pedra. Ele os vende por alguns trocados aos turistas ricos que visitam a costa. Mary, sua filha, não está na escola. A educação formal é um luxo negado às meninas, especialmente às meninas pobres e dissenters. A única escola dela são as falésias. Desde os 5 anos, ela é aprendiz de seu pai. Ele lhe ensina a arte perigosa da caça. Ela aprende a ler as rochas, a sentir onde a terra vai deslizar, a identificar a curva de um osso escondido na lama. Ela aprende a usar o martelo e o cinzel com uma precisão que seu pai, um marceneiro, respeita. Ela não está brincando de boneca. Ela está desenterrando monstros por centavos, arriscando sua vida para que sua família possa comer. Ela não sabe, mas esta infância gótica não é uma maldição. É o treinamento mais rigoroso que uma paleontóloga já teve. Oi, pessoal! Aqui é a Kim e você está no Her Story Root, o canal onde a gente mergulha a fundo nas histórias das mulheres que mudaram o mundo, mas que nem sempre receberam o reconhecimento que mereciam. Se você é nova por aqui, bem-vinda! Se você já é da família, você sabe que aqui a gente não faz resuminho superficial de meia página de enciclopédias. A gente vai a fundo, com detalhes, com emoção, com contexto, porque essas mulheres merecem muito mais do que notas de rodapé na história. E hoje, a palavra-chave do nosso manifesto escavação é literal. Vamos desenterrar a história de Mary Anning, a mulher que descobriu os dinossauros antes mesmo que a palavra dinossauro existisse. Esta é a denúncia, em sua forma pura. Se você abrir um livro de história da paleontologia, verá os nomes dos pais fundadores, William Buckland, Henri de la Beche, Georges Cuvier. O que eles não contam é que esses homens não encontraram os fósseis, eles os compraram. Eles os compraram de uma mulher pobre, sem educação, que eles consideravam socialmente inferior, mas que sabia mais sobre anatomia e geologia do que todos eles juntos. Mary Anning arriscou sua vida nas falésias instáveis de Lyme Regis para encontrar os monstros. Os cavaleiros da ciência os levaram, os apresentaram na Sociedade Geológica de Londres, um lugar onde Mary, como mulher, era proibida de entrar, e publicaram os artigos em seus próprios nomes. Esta é a verdade sem filtros do nosso manifesto. A história de Mary Anning não é uma história fofa sobre encontrar fósseis na praia. É uma história gótica sobre pobreza, perigo e roubo intelectual sistêmico. É a história de uma mente brilhante, nascida na classe errada e no gênero errado, que revolucionou nossa compreensão do tempo profundo e foi paga com o silêncio. Aqui, vamos dar a ela o crédito que lhe foi roubado. Vamos colocar o nome dela de volta em seus próprios monstros.
A tragédia atinge a família Anning em 1810. O pai de Mary, Richard, morre, provavelmente de tuberculose, agravada por uma queda nas falésias. A família fica totalmente desamparada. Eles não têm nada. A paróquia ameaça mandá-los para a workhouse, a casa de trabalho, uma prisão de fato para os pobres. Mary, com apenas 11 anos, e seu irmão Joseph são agora os únicos provedores. A caça aos fósseis não é mais um complemento, é a única linha de sobrevivência. Um ano depois, em 1811, Joseph encontra algo extraordinário na lama após uma tempestade violenta: um crânio. Mas não é um crânio comum. Tem mais de 1 metro de comprimento, com dentes como adagas e um olho gigantesco e morto. Aterrorizados e fascinados, eles sabem que isso é diferente de qualquer serpente de pedra. É um monstro. Mas o corpo está faltando. Mary, agora com 12 anos, obcecada, volta àquele local instável dia após dia. É a estética da urgência em ação. Ela precisa encontrar o resto antes que a próxima tempestade ou deslizamento o destrua ou o enterre para sempre. Durante meses, ela cava, cinzela, arriscando sua vida, trabalhando sozinha na lama gelada. E então, ela o encontra. Um esqueleto de mais de 5 metros de comprimento, com nadadeiras em vez de pernas. É uma criatura que desafia a lógica. O mundo, em 1812, ainda acredita na versão bíblica da criação de 6.000 anos. As pessoas acreditam que fósseis são apenas jogos da natureza ou ossos de criaturas mortas no dilúvio de Noé. Mary Anning, uma menina de 12 anos, acaba de desenterrar a prova física de que o mundo é muito, muito mais antigo e que monstros que desafiam Deus um dia governaram o mar. Ela não sabe o nome, mas ela acaba de descobrir o primeiro ictiosauro completo do mundo. Ela salva sua família da miséria vendendo-o a um colecionador local por 23 libras. É uma fortuna, mas é também o início de um padrão. O fóssil é levado, estudado e exibido em Londres. O nome de Mary Anning não é mencionado em lugar nenhum. A descoberta do ictiosauro transforma Mary Anning. Ela não é mais apenas uma catadora de curiós, ela é uma especialista. Com o dinheiro da venda, ela transforma a sala da frente de sua casa pobre em uma loja, Anning's Fossil Depot. Mas esta não é uma loja de souvenirs ensolarada, é um posto avançado gótico, um necrotério de eras perdidas, cheirando a pedra molhada e enxofre, e se torna um ponto de peregrinação. A verdade sem filtros da vida de Mary é o perigo físico incessante. As falésias de Lyme Regis, conhecidas como a Costa Jurássica, são uma armadilha mortal. Elas são feitas de argila instável e xisto, e as tempestades de inverno as corroem constantemente. A melhor época para caçar é a pior época para estar vivo, no meio de uma tempestade de inverno ou imediatamente após ela, quando as ondas arrancam a face da falésia e os deslizamentos de terra trazem novos tesouros e perigos para a praia. Mary, agora uma jovem mulher, vai sozinha. Ela usa roupas práticas, masculinas, e carrega seu martelo, cinzéis e seu cachorro, Trey, seu único companheiro constante. Ela tem que ser rápida, ela tem que desenterrar fósseis delicados, alguns do tamanho de sua mão, outros do tamanho de uma carruagem, antes que a maré suba e os leve de volta para o mar para sempre. Esta é a estética da urgência literal. Ela é uma cientista trabalhando sob a mira de uma arma. A arma é o oceano e a geologia. Ela se torna uma anatomista autodidata. Os cientistas em Londres têm teorias. Ela tem as mãos sujas. Ela aprende a identificar cada osso. Ela aprende a limpar os fósseis com uma habilidade cirúrgica, usando ferramentas que ela mesma adaptou. Ela não foi à universidade, ela não leu os textos clássicos. Ela está escrevendo o livro ela mesma, com um martelo e um cinzel, na rocha fria. A loja se torna seu roteiro de fuga da pobreza, mas as falésias são sua prisão e seu laboratório.
A fama de caçadora de fósseis de Lyme Regis começa a se espalhar, mas não em jornais públicos. Ela se espalha em sussurros entre um grupo de elite, os Cavalheiros Cientistas de Londres. Homens ricos, médicos e clérigos que tinham a paleontologia como hobby. Eles começam a fazer a peregrinação até a costa tempestuosa, não para sujar suas próprias botas, mas para visitar a loja de Mary Anning. Homens como William Birkeland, professor de geologia em Oxford, Henry de la Beche e Thomas Birch. Imagine a cena. É uma denúncia da dinâmica de poder. Esses homens, com suas roupas finas e educação formal, entram na loja úmida e escura de Mary. E lá está ela, uma mulher da classe trabalhadora, com as mãos ásperas, o rosto marcado pelo vento e pelo sal, falando com uma autoridade que eles não conseguem compreender. O poder muda instantaneamente. No mundo deles, em Londres, eles são os especialistas. Aqui, na costa, eles são os alunos. Mary não é apenas uma vendedora, ela é a professora. Ela pega um osso e diz a eles: isto é um ictiosauro. Vejam a estrutura do olho. Vejam como a coluna se quebra. Ela lhes ensina anatomia. Ela lhes ensina geologia. Ela lhes ensina como escavar. Eles ficam fascinados. E então, eles fazem o que homens de poder fazem. Eles compram seus espécimes mais importantes, pagando-lhes somas que parecem grandes para ela, mas que são uma ninharia para eles. Thomas Birch, um colecionador, fica tão chocado com a pobreza dela que leiloa seus próprios fósseis, comprados dela, para arrecadar dinheiro para a família Anning. É um ato de caridade, mas também um ato de condescendência. Eles a veem como um recurso natural a ser explorado, como o carvão ou o minério de ferro. Eles pegam suas descobertas, pegam seu conhecimento e os levam de volta para Londres. E é lá, nos salões fechados da Sociedade Geológica, que o verdadeiro roubo começa. Esta é a escavação central do nosso manifesto. A violência contra Mary Anning não foi física, foi epistêmica. Foi o roubo de sua mente. Os cavalheiros que compraram seus fósseis, como William Buckland, retornaram a Londres e fizeram exatamente o que se esperava deles. Apresentaram os fósseis para a comunidade científica. A Sociedade Geológica de Londres era o epicentro do pensamento geológico mundial. Era um clube exclusivo para homens de riqueza e educação. Mulheres eram proibidas de entrar. Elas não podiam ser membros, elas não podiam publicar artigos, elas não podiam nem mesmo assistir às palestras como convidadas. Então, Buckland sobe ao pódio. Ele exibe o crânio do ictiosauro que Mary desenterrou e ele lê um artigo detalhado descrevendo sua anatomia, sua geologia, suas implicações para a história da Terra. É um triunfo. A ciência mundial é abalada. Novas espécies, novos gêneros são nomeados. O artigo é publicado e o nome de Mary Anning não está em lugar nenhum. Ela não é citada, ela não é creditada como a descobridora, ela não é reconhecida como a anatomista que o preparou. Na melhor das hipóteses, ela é mencionada em uma nota de rodapé casual como uma pessoa ou a jovem mulher de quem o fóssil foi comprado. Isso acontece de novo e de novo, com cada descoberta monumental que ela faz. Ela encontra o fóssil, eles publicam o artigo. Ela fornece o conhecimento, eles recebem a glória. É um apagamento sistemático. Eles a reduziram de cientista para coletora, de especialista para fornecedora. Mary está ciente disso. Ela não é ingênua. Ela é amarga. Ela escreve em uma carta: "O mundo me usou de forma tão cruel, temo que me fez desconfiar de todos." Ela estava presa. Ela precisava do dinheiro deles para sobreviver, mas o preço de sua sobrevivência era sua própria história, sua própria autoria. O patriarcado não apenas fechou a porta para ela, ele roubou os móveis de sua casa e colocou seu próprio nome neles. O ictiosauro foi o primeiro monstro.
O segundo seria o seu pesadelo e a sua maior vindicação. Em 1823, Mary Anning desenterra o outro esqueleto, mas este é muito mais estranho. É uma quimera, uma criatura de pesadelo. Tem o corpo de uma tartaruga, nadadeiras, mas um pescoço tão longo e fino quanto uma serpente. É tão bizarro, tão contrário a todas as leis conhecidas da natureza, que a mente mal pode aceitá-lo. Ela passou meses escavando-o meticulosamente das falésias instáveis. Ela sabe com sua intuição de anatomista que é real. Ela o vende, e a descoberta explode no mundo científico. Desta vez, não é apenas silêncio, é ataque. A descoberta é tão chocante que os maiores cientistas da Europa a acusam de fraude. Esta é a denúncia levada ao próximo nível. Não contentes em roubar seu trabalho, eles agora a acusam de fabricá-lo. O grande Georges Cuvier, o pai da anatomia comparada, sentado em seu escritório confortável em Paris, examina os esboços do fóssil de Mary Anning e declara publicamente: é falso. Ele acusa Mary Anning, a mulher, pobre, sem educação das falésias, de ter pego os ossos de um ictiossauro e fraudulentamente anexado o pescoço de outra criatura para ganhar dinheiro. É a humilhação máxima. Sua credibilidade, a única moeda que ela realmente possuía, está sendo destruída pelo homem mais poderoso da ciência. Ela é uma mulher da classe trabalhadora sendo chamada de mentirosa por um aristocrata científico. Mas Mary não recua. Ela sabe que está certa. Os cavalheiros ingleses, como Buckland, que pelo menos a respeitava em particular, são forçados a defender sua coletora. Uma reunião de emergência é convocada na Sociedade Geológica de Londres. Mary, é claro, não pode comparecer. É o julgamento in absentia. Os homens debatem, examinam os ossos. A tensão é imensa. A carreira de Mary está em jogo. A porta é fechada e, finalmente, a verdade científica se torna inegável. A criatura é real. Cuvier é forçado a se retratar publicamente. Mary estava certa. Ela havia descoberto o plesiosauro. A vindicação do plesiosauro cimentou sua reputação, mas não mudou sua realidade. Ela ainda era pobre, ela ainda era uma pária social, e ela ainda tinha que arriscar sua vida diariamente para sobreviver. A estética da urgência de sua vida não era uma metáfora. As falésias de Lyme Regis são um dos trechos de costa mais perigosos do mundo. O perigo não vinha apenas das marés traiçoeiras, mas dos deslizamentos de terra. As falésias são uma pilha instável de argila e pedra, e no inverno elas desabam sem aviso. Mary sabia disso. Ela viveu sua vida inteira à sombra dessa ameaça. Em 1833, a sombra a alcançou. Ela estava na praia, escavando, acompanhada por seu único companheiro fiel, seu cachorro, Trey. Trey ia com ela a todo lugar. Ele se sentava pacientemente por horas enquanto ela cinzelava a rocha, um pequeno ponto de calor e lealdade no cenário frio e gótico. Naquele dia, ela estava trabalhando sobre uma saliência, focada num novo fóssil, quando ouviu o som que todos em Lyme Regis temiam, o gemido baixo da terra se partindo acima dela. Um deslizamento de terra. Toneladas de rocha e lama despencaram. Mary, por puro instinto, conseguiu se jogar para longe, escapando por centímetros. Ela foi soterrada pela lama, mas sobreviveu. Seu cachorro, Trey, não teve tanta sorte. Ele foi esmagado instantaneamente. Essa é a verdade sem filtros do manifesto. Não romantizamos. A mulher que deu à ciência seus monstros mais importantes quase morreu num túmulo de lama anônimo e perdeu a única criatura viva que lhe era consistentemente leal. Ela escreveu sobre isso com uma dor devastadora. A perda a assombrou. O perigo era real. O custo do seu trabalho não era apenas o apagamento acadêmico, era um trauma físico e emocional diário.
os cavaleiros em Londres liam seus artigos em salas seguras e aquecidas. Mary Anning enterrava seu cachorro e voltava para a mesma falésia no dia seguinte, porque ela não tinha escolha. A sobrevivência não dá dias de folga para o luto. O patriarcado se contentava em chamá-la de coletora, mas a escavação de sua história revela a mentira. Mary Anning não era uma catadora de sorte, ela era uma cientista autodidata do mais alto calibre. Ela não tinha educação formal, então ela criou a sua própria. Com o pouco dinheiro que ganhava, ela comprava os mesmos artigos científicos que os homens em Londres publicavam sobre seus fósseis. Ela os dissecava, ela aprendia a terminologia científica, ela copiava, à mão, os diagramas anatômicos, aprendendo cada osso. Ela pegava peixes e lulas modernos e os dissecava em sua loja, comparando sua anatomia com a dos monstros de pedra que ela encontrava. Suas descobertas não eram apenas grandes, eram sutis e brilhantes. Foi ela quem descobriu o pterossauro na Inglaterra, o réptil voador impossível, e provou que era real. Foi ela quem descobriu fósseis de belemnites, lulas antigas, que ainda continham suas bolsas de tinta originais, secas. E ela não apenas as encontrou, ela fez experimentos. Ela pegou a tinta fossilizada de milhões de anos, misturou-a com água e usou-a para desenhar o próprio animal. Ela estava literalmente desenhando o passado com as tintas do passado. Ela foi a primeira a entender os coprólitos, fezes fossilizadas. Enquanto outros os descartavam, ela os abria e analisava os ossos de peixes semidigeridos dentro deles, reconstruindo a cadeia alimentar pré-histórica. Ela foi a primeira ecologista paleo. Ela não estava apenas encontrando ossos, ela estava reconstruindo mundos. Os cientistas de Londres, que antes a tratavam como uma fornecedora, agora estavam presos, eles precisavam dela. Eles escreviam para ela desesperados: "Senhora Anning, o que você acha desta estrutura?" E ela, de sua loja fria, respondia, corrigindo suas teorias, ensinando-lhes a ciência por ela mesma inventada. Ela se tornou a professora deles, embora eles nunca a admitissem na sala de aula. Mary Anning morreu em 1847, aos 47 anos, de câncer de mama. Ela morreu como viveu, em pobreza. A mulher que havia fornecido a fundação para a paleontologia moderna mal tinha dinheiro para pagar por seus analgésicos. O mundo científico que ela havia construído a deixou morrer em necessidade. Esta é a verdade sem filtros final. A denúncia é que o sistema não apenas a roubou, ele a usou e a descartou. Somente após sua morte, a hipocrisia se tornou gritante demais para ser ignorada. A Sociedade Geológica de Londres, o mesmo clube de cavalheiros que a proibiu de entrar por toda a sua vida, foi forçada a escrever um elogio fúnebre para ela. Foi a primeira vez que eles homenagearam uma mulher. Eles esperaram ela morrer para finalmente admitir sua importância. E mesmo assim, o apagamento continuou por mais um século. O ictiossauro, o plesiosauro, o pterossauro, descobertas que definem eras, todas atribuídas aos homens que as compraram dela. Aqui no Her Story Root, nós escavamos os nomes verdadeiros. A história de Mary Anning é o manifesto do nosso canal. É sobre a raiz da história, a mulher que fez o trabalho sujo, perigoso e brilhante para que os homens pudessem colher os louros. Ela não foi uma dona de casa, ela não foi uma distração, ela foi a maior caçadora de fósseis da história, e o patriarcado tentou fossilizar seu nome. A história dela merecia ser contada. A raiz da história dela são os próprios ossos da terra. Obrigado por mergulhar fundo conosco. Não se esqueça de se inscrever e dar o seu like se você acredita que essas histórias precisam ser contadas. E não perca nosso próximo episódio, que sairá amanhã, onde continuaremos